Eu estudei 18 meses para conseguir a minha primeira nomeação. Depois eu estudei mais alguns meses para conseguir ser aprovado como delegado de polícia. Na verdade, mais 1 ano e meio para conseguir ser aprovado como delegado de polícia. Ao todo, minha trajetória de estudos para concurso público foram 3 anos. Depois disso, vários anos dando aula, fazendo mentoria e sem receber nenhum dinheiro de volta, né? Pouquíssimo dinheiro de volta. Não pense no agora. Não pense no onde você vai estar amanhã. Não pense onde você vai estar no próximo mês. Pense onde você vai estar daqui a 5 anos. Pense no que você tem hoje, pense no que você vai ter daqui a 5 anos. Pense na qualidade de vida que você entregaria para sua família hoje, na qualidade de vida que você entregaria para sua família daqui a 5 anos. Quando você muda de perspectiva a questão do tempo, você muda a forma como você vai enfrentar os desafios que você vai vivenciar. E eu olho para trás e por mais que tenha sido muita coisa que eu tenha feito lá atrás e todos os sacrifícios que eu fiz para ser aprovado, eu olho para trás, Marlon, e eu falo, se eu tivesse tido ter que estudar assim, 5 vezes mais, estudei 3 anos ao todo. Se eu tivesse estudado 15 anos para hoje ser delegado, para hoje ter o que eu tenho, teria valido a pena. Eu comecei em 2013. Vamos supor que só agora, 2024, eu estivesse perto de uma aprovação. Os últimos 10 anos estudando, valeram a pena. Então, você não pode ter na perspectiva o dia de amanhã. Tem a perspectiva onde você vai estar daqui a 5 anos. Essa é a dica que eu dou para o aluno. Para o mentor, acima de tudo, conheça os seus orientados. Não estou dizendo conhecer por nome, não estou dizendo apenas conhecer quem são, o rosto, você saber exatamente quem são cada um deles, isso também é importante. Mas principalmente, você saber e se colocar na situação deles. Eu não posso olhar para um aluno hoje e me imaginar nele, porque a realidade desse aluno é diferente da minha. Quando a gente pega aquele questionário individual no início da mentoria, para entender a situação de cada um dos alunos, eu olho para o aluno e falo, esse aluno é diferente de mim. Eu não posso passar para o aluno a minha realidade. Eu não posso exigir do aluno o que eu exigia de mim. Às vezes eu vou exigir do aluno mais ou menos do que eu exigia de mim. Então, conheça o seu aluno, tenha amor pelo seu aluno. Não um amor que você tem por um filho, mas um amor que você tem por uma pessoa que confia em você. Fazem muitos sacrifícios. Hoje a gente tem uma colaboradora no Ponto Júris, foi aprovada no concurso da PMDF. Ela começou com mentoria individual com o Gutenberg, antes de eu entrar no Ponto Júris. Ela foi fazer a reunião individual com o Gutenberg e ela falou... O Gutenberg falou, olha, você vai estudar por meio do seu computador, você vai pegar o seu computador, você vai fazer isso, foi orientando ela. Ela falou, mas eu não tenho computador. Dele, sério? Você não tem computador? Tipo assim, como é que você tá pagando a mentoria se você não tem nenhum computador para estudar? Sabe o que ela disse? O meu avô disse que me daria um presente. Ou o computador ou a mentoria. Eu optei pela mentoria. E é por isso que eu tô aqui agora. Então... A gente não sabe, essa história a gente sabe porque ela falou pro Gutenberg, mas a gente não sabe o sacrifício que o aluno está fazendo para entrar na sua mentoria. O quanto que ele confiou, o quanto que ele se dedicou para poder estar ali naquela hora. Então, dê valor a isso. Privilegie o tempo do aluno em detrimento do seu próprio. Não é à toa que eu falo assim, que às vezes eu sacrifico o tempo da minha família em prol dos meus alunos. É porque eu sei o quanto os meus alunos se dedicaram para poder estar ali naquele momento. O quantos sacrifícios eles fizeram. Então, amem os seus alunos no sentido de entregar a eles o seu tempo, de entregar a eles todas as ferramentas que você tem. E o sucesso advém disso, dessa dedicação que você entrega para os seus alunos. Aluno não é bicho bobo. Muito pelo contrário, é o mais esperto. E essa questão dele perceber quem você é pra ele, da entrega que você tem pra ele, isso daí é algo que ele percebe, ele vira seu fã, ele confia em você cada vez mais. E se ele confia mais em você, você consegue ajudá-lo cada vez mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast. Dessa vez nós estamos no episódio 3 com um convidado mega especial. Ele é pai, ele é marido, ele é um delegado de polícia, ele é professor, ele é mentor, tem uma jornada incrível. Inclusive, a gente já até gravou um podcast com ele, então seja muito bem-vindo, Érico Palazzo, ao nosso podcast. Obrigado, Marlon. Para mim é sempre uma satisfação, cara, estar aqui com o pessoal da Tutori. É uma honra participar aqui do Tutoricast e vamos aí conversar, cara, porque com certeza sempre tem muita coisa pra gente bater papo, aprender, ensinar, e esse aqui é o propósito. Show de bola, é isso aí. Você que está começando agora a assistir o nosso podcast, não deixa de curtir, comentar, compartilhar com o máximo de pessoas que está estudando para concurso, que é um professor, que é um mentor, que você conhece, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. A gente vai conhecer a jornada incrível que o Érico teve, né, e que tem construído ainda. E a gente já teve um bate-papo lá atrás, inclusive você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o episódio 1 do bate-papo que eu fiz com o Érico lá atrás, junto com o Gucci, assim que eles começaram ali o Ponto
júris. Passou um ano do nosso primeiro bate-papo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, até porque ele mergulhou nos últimos meses nesse mercado de mentoria, que era um mercado não novo, mas que teve uma grande curva de crescimento, né? Se fortaleceu bastante. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E é isso. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz. E, cara, eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua jornada. Eu sei que você já contou no podcast anterior, mas resume pra gente, assim, um pouquinho da sua jornada como concurseiro, da onde nasceu essa ideia de ser um delegado de polícia, se você já tinha um sonho desde pequeno de ser um policial. Conta pra gente aí. Legal, Marlon. Cara, minha trajetória de estudar para concurso público, na verdade, começou quando eu nasci, cara. Nasci em Brasília, pais servidores públicos. A gente já nasce tendo aquele ensinamento de concurso público o tempo inteiro. Estudo para concurso, é o melhor caminho, é o melhor caminho. E eu vi isso no dia a dia, né? Meus pais com boa qualidade de vida, meus pais podendo estar em casa, aos finais de semana, almoçando em casa. Então, assim, eu sempre enxerguei concurso público como algo natural que eventualmente um dia eu faria. E aí é curioso, cara, que a minha vida inteira eu fiquei pensando em concurso público e quando chegou na hora de efetivamente estudar para concurso público, quando eu acabei a faculdade, eu falei, quer saber, eu não quero estudar para concurso público não. Vou ficar nessa vida não, cara. Deixa eu fazer outra coisa. Estudar para concurso público é encheção de saco. Vou ter que estudar muito. Eu tinha feito uma faculdade de direito fraca. Fiquei 5, não por culpa da faculdade, por minha culpa mesmo. Foram 5 anos que eu fiquei ali fazendo o mínimo para passar de ano, sem me esforçar. Então eu falei, olha, eu não quero entrar em mundo de concurso público porque eu vou ter que estudar. E eu não queria estudar, eu queria um caminho mais fácil. Eu falei, quer saber? Eu vou para a iniciativa privada, não que seja mais fácil, mas eu vou para a iniciativa, a gente sabe disso, mas eu vou para a iniciativa privada, porque agora eu sou já bacharel em Direito, eu vou pegar minha OAB, conseguir a OAB rapidamente, e fui para escritório de advocacia, trabalhar em consultoria. Enfim, eu não queria ter que estudar, eu queria já trabalhar sem ter que me preocupar com estudo para concurso público. E aí, cara, onde você encontra melhores oportunidades? Em São Paulo. Me mudei para São Paulo. Sem mais nem menos, falei, pai, mãe, tô indo para São Paulo. Pô, mas você não vai estudar para concurso público? Não, vou para São Paulo, vou fazer uma pós lá e vou estudar para concurso e vou entrar na iniciativa privada. Fui para São Paulo, velho. E aí entrei, comecei a trabalhar como consultor tributário numa multinacional, KPMG, excelente emprego, aprendi pra caramba lá. E de lá eu fui para um escritório de advocacia trabalhar como advogado tributarista. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Né? Isso eu tinha 24, mais ou menos, uns 24 anos, 25, sim. Entendeu? Eu falei, vou pra lá. Fui, comecei a advogar e tudo mais, só que, cara, aquilo ali não tocou meu coração. Eu não gostava da rotina, não gostava do que eu fazia, não me enxergava continuar naquela atuação e simplesmente falei, não, quer saber, depois de 3 anos em São Paulo e trabalhando pesado e trabalhava final de semana e trabalhava duro e não ganhava bem. Eu falei, quer saber, bicho? Deixa eu lembrar do que meus pais falavam de concurso público, aquele caminho. Falei, quer saber? Vou estudar para concurso público. Qual que é o problema, cara? É que nesses meses que eu decidi estudar para concurso público, eu já tava com meu casamento marcado. Caraca. Já fica uma dica aí, antes de você entrar na parte do casamento, pra galera do direito, né? Porque muitas vezes a galera sai da faculdade de direito já pensando em talvez advocar, né? Ir pra outra área que não de concurso público, e você foi uma prova viva disso, né? Sim. De que, cara, eu fui, tentei ali, não é uma coisa que... E às vezes a pessoa até tem o perfil de estudar para carreiras policiais, mas tenta fazer igual você, né? Não, eu vou tentar uma coisa mais fácil aqui que eu preciso do dinheiro mais rápido. Isso. E aí acaba, né, tendo... Eu acho que, Marlon, o que tem que ficar claro é que não existe caminho fácil. Não existe um caminho que você vai optar e falar assim, eu vou para a iniciativa privada, ou eu vou fazer o concurso público, ou eu vou fazer o concurso público X ou Y, porque esse vai ser mais fácil. Se você está buscando o caminho mais fácil, você não está buscando aquele caminho que vai te satisfazer. Você não vai encontrar a solução para o seu problema. Por mais que você encontre momentaneamente o caminho mais fácil, como eu encontrei lá atrás, a advocacia, que para mim, poxa, em tese foi o caminho mais fácil, depois de um certo tempo eu estava frustrado. Eu falei, eu vou ter que ir para o caminho mais difícil. Grandes resultados vêm de caminhos mais difíceis, né? Exato. Essa é a realidade. E isso é uma realidade na iniciativa privada, na iniciativa pública. Isso é uma realidade se você já tem uma empresa para você fazer ela crescer, se você tem uma mentoria para fazer ela crescer, se você é um servidor público e quer crescer lá dentro também, você vai ter que dar o sangue, você vai ter que ir além. Não adianta fazer o mínimo ou buscar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é sempre uma ilusão.
tudo vai ser exigido do trabalho. Isso é verdade. E eu percebi isso depois de um tempo, depois de um bom tempo. Eu até fico chateado porque eu levei alguns anos para isso. Eu falo hoje para os alunos que entram na faculdade, já estudando para concurso público, eu falo, cara, parabéns, quem dera eu ter tido essa maturidade lá atrás. Eu levei 5 anos na faculdade, mais 3 anos batendo cabeça na iniciativa privada para falar, realmente, eu tenho que ir agora para o caminho que era o caminho que eu sempre quis, que era estudar para concurso público. Eu perdi 8 anos nisso. Eu falo que eu não perdi porque tudo acontece por um propósito. E esses 8 anos eu adquiri experiência, eu adquiri conhecimento, eu adquiri a certeza que eu precisaria continuar, que eu precisaria ter para estudar para concurso público. Eu lá atrás eu não teria tido essa decisão de estudar para concurso, de tomar esse rumo. Então, tudo isso foi importante, esse caminho foi importante. Mas na hora que eu decidi fazer isso, falei, agora vamos cair de cabeça. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. E eu com um casamento marcado, dali a poucos meses era o meu casamento. Detalhe, em São Paulo, minha esposa é de São Paulo, e eu falei para ela, olha, vamos nos casar, só que eu vou pedir demissão, porque eu não ganho muito bem, ela sabia disso. Eu falei, eu vou estudar para concurso público, vou focar nisso, a gente tem umas reservas aqui, quero voltar para Brasília, porque lá tem os meus pais e tudo mais, que vão poder dar um suporte. Morei acho que uns 3 ou 4 meses na casa dos meus pais, até para economizar em aluguel e economizar em tudo que eu podia. A gente morou um tempo na casa dos meus pais, até a gente encontrar um lugar que tinha um aluguelzinho bem barato pra gente morar. E ela falou, não, vamos, vou contigo. Eita. Vou contigo. E ela também tinha emprego em São Paulo e veio pra cá tudo. desempregada. E ela tava na faculdade ainda, então ela tava concluindo a faculdade. E ela veio também desempregada e a gente se mantendo ali. Eu falo hoje, cara, eu olho pra trás e falo, cara, que loucura, velho. Que loucura. Ainda bem que deu certo. Ainda bem que deu certo, porque eu comecei a estudar em janeiro de 2013 e em julho de 2014, um ano e meio depois, eu estava empossado como agente de polícia da PCDF. Um ano e meio depois? Um ano e meio depois eu estava empossado. Tá, mas vamos lá, vamos aprofundar nesse ponto. Quando você começou a estudar para concurso público, eu acredito que isso é uma dor nacional, Perfeito. né? Você já pensava em ser um agente de polícia ou foi aquele primeiro concurso que apareceu pelo desespero e você falou, cara, eu vou fazer? Nunca tinha passado pela minha cabeça ser policial de qualquer natureza. Seja policial civil, policial militar, policial penal, seja agente, seja escrivão, seja delegado de polícia. Nunca havia passado pela minha cabeça. Tanto que quando eu comecei a estudar, em janeiro de 2013, eu estava estudando para tribunais, técnico e analista judiciário. Era isso que eu queria. Eu era da área do direito, eu falei, esses concursos são majoritariamente cobrados direito, eu vou focar somente nisso. Então eu defini bem ali o que eu iria fazer, muito perdido no início em relação ao material de estudo, depois fui pegando, tendo uma ideia de quais eram os bons materiais, como estudar. Hoje, eu não recomendo estudar da forma como eu estudei, não acho que foi uma forma boa. Eu pegava, Marlon, pra você ter uma noção, uma matéria só no mês inteiro. Então eu lembro, janeiro de 2023 eu só estudei direito, de 2013 eu estudei somente direito constitucional. Acabei constitucional, fui para em fevereiro, no mês seguinte, só direito administrativo. Em março, outra disciplina. Cara, é engraçado você falar isso aí, porque o Weber estava aqui semana passada e ele falou exatamente isso. Ou seja, eu acho que isso é um hábito mesmo do aluno de falar, cara, eu tenho 10 matérias para estudar, vou começar por matéria 1, matéria 2, matéria 3, e ele pega a 1 e vai até o final, depois a matéria 2 até o final. Não que isso seja errado. Por exemplo, eu tenho amigos que passou em grandes concursos estudando exatamente isso. Sim. E ele não abria mão disso. Ele falou, cara, se eu meter um constitucional no meio do administrativo, eu começo a confundir tudo. E pra ele funcionou. Só que eu acho que é um método mais doido que existe, né? Mano, a primeira coisa é, toda individualidade deve ser respeitada. Então, se der certo pra ele assim, se deu certo pra mim, beleza, tudo bem, deu certo, ótimo. Só que, aquela época, não tinha informação como hoje. Não tinha o conhecimento que se tem hoje sobre como estudar, sobre como fazer questões, sobre como organizar os seus estudos. Então, todo mundo ia ali no seu conhecimento empírico, ia naquela coisa assim, tem que estudar isso. Deixa eu pegar uma matéria para não confundir com a outra. Deixa eu fazer um material aqui de revisão do jeito que eu quiser. Deixa eu pegar e copiar tudo que o professor está falando. Então, assim, não havia orientação e o acesso à informação que se tem hoje. Não tinha um YouTube, não tinha um podcast, não tinha professores falando sobre isso. O que tinha naquela época eram concursos, eram cursos presenciais em que você chegava, o professor ensinava o conteúdo dele. Nunca falou sobre orientação de estudos. Ou videoaulas, que também já começou a ter naquela época, mas que também não se falava sobre orientação de estudos. Então, cada um adotava ali o seu método, ia estudando. Para alguns deu muito certo, para outros não deu.
Da mesma forma que eu fui aprovado em 1 ano e meio empossado, teve gente, poxa, muito inteligente, preparada, dedicada, que passou aí 5, 6, 7 anos estudando para ser aprovado no concurso ou desistiu de estudar. Então hoje, cara, a gente tem muito acesso à informação. Não à toa, o nível do concurseiro aumentou também. O nível de conhecimento do concurseiro aumentou. As bancas, elas sabem que hoje elas podem cobrar a jurisprudência que for e que é sua obrigação como concurseiro conhecer a jurisprudência. Naquela época, não. Cobrava súmula, cobrava coisa básica, porque não se tinha acesso à informação de qualquer ordem. Né? Lá nos primórdios, informativo de jurisprudência, imagina quando não tinha site do STJ e do STF. Como é que era informativo de jurisprudência? Isso era publicado em livros, cara. Então, assim, a realidade do concurso público mudou muito. Você não pode querer manter o que eu fiz há mais de 10 anos. Você não pode querer fazer o que um professor muito conceituado, cara, é sensacional. Cara, mas ele foi aprovado há 15 anos. É diferente, né? É diferente. Então, essa modernização é absolutamente necessária. Porque a realidade hoje é outra. E qual método que você utilizou, assim, na reta final? Ou você continuou seguindo esse método de uma matéria por vez até o dia da prova? Não, aí eu mudava. Quando chegava a reta final, eu, em tese, já tinha estudado a maior parte do conteúdo. Eu chegava na reta final, eu dividia meu tempo entre revisão do que eu já tinha estudado e estudo daqueles tópicos que eu não havia estudado ainda. E quando chegava no último mês antes da prova, era só batidão de revisão. E uma coisa que eu fiz sempre certo, pelo menos, foi ter sempre feito um bom material de revisão. Então, último mês antes da prova, revisão, revisão, revisão. Isso é uma coisa que eu fiz certo, isso é uma coisa que a gente adota hoje na mentoria, ensinando os alunos exatamente sobre essa importância da revisão e sobre mês da prova. É claro que você pode ainda esgotar alguns temas, esgotar alguns tópicos que precisam ser estudados, mas o foco é revisão. Porque quando você estudou um tema há 1 ano, e você desenvolveu ali um material de revisão, legal, aquele material de revisão ele vai estar com você para sempre, só que você não lembra do que você estudou há 1 ano. Não vai lembrar. Isso é verdade. Não tem como lembrar. Então você precisa revisar. A revisão vai te trazer a lembrança daquilo que você estudou. E aí, mês da prova, batidão de revisão. E aí não, aí eu mesclava 1 hora cada disciplina, 2 horas cada disciplina, revisão de um tema, acabei, vamos para outro e fazer esse ciclo. Aí melhorou. Isso é uma das coisas que a galera bate muita cabeça hoje em dia, né? Pra ter essa organização, pra ter esse planejamento. Mas enfim, é tema daqui a pouco a gente conversa sobre mais isso. Eu já ia começar a falar da Tutory agora. Eu queria saber o seguinte, você falou que a Mayara, sua esposa, ela saiu de São Paulo e veio com você pra cá, Isso. né? E aí você morou na casa dos seus pais um tempo. Eu gosto de falar esses temas, cara, porque eu acho que conecta muito com o aluno. Tem muitos alunos que estão exatamente nesse momento da vida, de tomar uma decisão de talvez sair do emprego para ficar um tempo estudando, né? Ou de às vezes ter que sair do aluguel para economizar aquele dinheiro ali, morar com os pais um tempo para estar se dedicando nos estudos. E a gente saber que deu certo com você, isso é um fator muito determinante nessa tomada de decisão dos alunos. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo para concurso, eu gostava de entrar lá no site do ponto dos concursos, não sei se você lembra, que tinha os depoimentos, lá aqueles depoimentos grandes assim, e eu via, e quando eu lia aqueles depoimentos, eu falava assim, cara, a minha vida é muito boa. Então, assim, muitas vezes o aluno que está nos assistindo, ele vai falar, ele está numa situação, mas não tão difícil como a sua, que você teve que sair de São Paulo, largou o seu emprego, teve que morar na casa dos pais, e morar nas casas dos pais não é fácil, depois que você sai, você voltar é muito difícil, ainda voltar como mulher, né, casado, isso deve ser mais difícil ainda, então eu acredito que você teve uma pressão muito grande nessa época, nessa tomada de decisão mesmo, de sair do emprego, daquilo que você já estava dando certo, estava lá, né, não estava do jeito que você queria, mas você já tinha seu dinheiro, tinha sua vida, né? Então, eu queria saber qual foi a influência da sua família nessa tomada de decisão? Seus pais foram contra, a sua esposa foi contra, ou foi todo mundo ajudou, todo mundo te apoiou? Como é que foi isso? Perfeito, Marlon. Essa pergunta é muito importante, porque eu não posso relatar a minha experiência e simplesmente falar, cara, faz isso. Faz exatamente como eu fiz. Larga seu emprego e vai estudar para concurso público. Em 1 ano e meio você vai estar aprovado. Eu não posso falar isso, porque a realidade de cada pessoa é diferente. O apoio familiar que eu tive, nem todas as pessoas têm. A situação de vida que eu estava no momento era a situação de vida para quem está ouvindo isso daqui é outra. Então a gente não pode tratar todo mundo de maneira igual e trazer uma fórmula única para que todo mundo siga. Agora, a minha realidade
era a realidade de quem trabalhava muito ao longo da semana, que não teria tempo para estudar. A realidade de São Paulo é chegar às 8 da manhã e não sair da empresa antes das 8 da noite. Né? Então é uma realidade muito característica da cidade, muito voltada para trabalho, dedicação assim, muito além até do que eu acho ideal, né? Você deixa muito de lado a qualidade de vida. Então, essa era a minha realidade. Quem não teria condição de estudar, trabalhando. Ponto número 1. Ponto número 2, de quem tinha uma certa reserva financeira, não muito grande, mas uma certa reserva financeira que, vivendo de forma muito apertada com a minha esposa, daria pra gente se manter durante alguns meses. E quando eu falo uma reserva muito apertada, Marlon, era assim, da gente não comer fora, da gente não sair, da gente não ir no cinema. Era pro básico, era cortar o Cara, cabelo. se isso era pro básico de alimentação, de você ter ali o mínimo suficiente, entendeu? Minha esposa fazendo faculdade, tinha que pagar a faculdade dela. Então, assim, era uma situação muito pesada, muito restritiva mesmo. Mas eu tinha uma família que apoiava muito. Não só ela me apoiou, então minha noiva, ela me apoiou. Durante o casamento, ela me apoiou, sempre acreditou em mim, sabia que eu ia ser aprovado, continue estudando, você vai conseguir. E um apoio irrestrito da minha família, que falou, você precisa vir aqui para casa? Venha. Venha, pode ficar aqui em casa e pode ficar aqui o tempo que você quiser, o tempo que você precisar. E eu vou te falar, Marlon, eu fui aprovado em 1 ano e meio. Meu dinheiro não durou 1 ano e meio. Eu ainda fazia, o que me salvava é que eu ainda fazia uns serviços para escritório de advocacia lá de São Paulo, eu fazia alguns serviços para eles aqui nos tribunais superiores. Então tinha que despachar com algum ministro, tinha que falar com alguém. Então eu fazia um serviço, eles mandavam um dinheiro para cada serviço que eu prestava. E eu ficava torcendo, orando para que chegassem essas diligências, essas demandas, para eu ter um dinheirinho a mais. Só que mesmo fazendo isso, mesmo economizando, uma hora o dinheiro acabou. Acabou. E eu sabia que eu tinha com quem contar. E eu sabia que meu pai me ajudaria no momento de absoluta necessidade. Falei, pai, acabou o dinheiro, preciso de ajuda. Meu pai falou, não, tá aqui, me emprestou dinheiro, cara. Me emprestou dinheiro. Isso é bom, né, cara? A gente ter um afago, a gente saber que pode contar com uma pessoa ali, isso faz total diferença, né? E como é que era a sua rotina nesses, talvez, 18 meses, né, que você passou entre a tomada de decisão até a posse no cargo de agente de polícia? Como é que era a sua rotina? Você acordava, fazia atividade física, não fazia? Tinha vida social, não tinha? Como é que era, assim, sua rotina? Então, como eu trabalhava assim, 2 vezes por semana, tinha uma demanda lá, que era 1 horinha, 2 horinhas que eu gastava do meu dia, eu acabava que tinha realmente a semana inteira livre para estudar. E eu definia um estudo de mais ou menos 6 horas líquidas por dia. Então eu começava às 8, ia até meio-dia, almoçava, voltava às 13, ia até 17, 18 horas e finalizava os estudos daquele dia. À noite, eu ia descansar, assistir um Netflix, assistir um filme com a minha esposa. Naquela época ainda tinha locação de DVD. Locava o filme na Locava um locadora. filme, exatamente. Assistia lá uma série. Então, assim, querendo ou não, eu até brinco, a minha esposa brinca, poxa, Érico, você falou que ia ficar melhor, mas de lá pra cá sua rotina ficou muito pior, né? E, velho, não é verdade, cara. Eu tinha uma rotina muito mais certinha e até relativamente mais tranquila quando eu estava para concurso público, porque eu tinha os horários definidos. Aí sábado eu fazia a mesma coisa, estudava também durante o dia, mas as minhas noites eu sempre deixava livre para ficar com ela e tudo mais, a gente fazia outras coisas. Hoje eu não tenho mais noite, eu não tenho assim, às vezes eu tenho Cara, amanhã, eu tenho à vezes- tarde. Às vezes eu tô saindo daqui da tutoria 8, 9, 10 horas da noite, eu falo assim, cara, que saudade que eu tenho da época que eu estudava para concurso. Que a única responsabilidade que eu tinha era pegar minha mochila, 8 da manhã, botar nas costas, sair dali da biblioteca 6, 7 da noite e ir para casa descansar. Exato. Era a única responsabilidade que eu tinha e ainda reclamava. Queria ter passado, já queria estar na correria. E quando a gente tá, a gente não valoriza. Então já fica uma dica para você que Perfeito. tá estudando para concurso. Cara, aproveita essa etapa da sua vida, porque ela vai passar, daqui a pouco você vai estar trabalhando, vai estar um monte de gente, se for na polícia, vai estar o delegado te pedindo um monte de demanda, vai ter plantão, aí esse final de semana que você passa com a sua família já não vai passar mais. Ontem a gente estava no jantar, você teve que sair correndo para ir pro plantão. Domingo à noite. Domingo à noite. E hoje já tem o edital aí, vai ter live, teve live meio-dia, à noite com certeza vai ter o lançamento, e aí aquela correria.
E aí sente aquela saudade, né, de quando era concurseiro e que tinha uma rotina muito organizadinha ali, de, pô, é difícil, mas eu sempre falo que a gente tem que respeitar os processos da vida, né? Uhum. Hoje a gente tá nesse processo, daqui a pouco a gente vai estar em outra etapa, né? Talvez um pouco mais tranquila, ou talvez um pouco mais correria, e aí a gente olha pra trás e fala, caraca, antigamente eu saía 8 horas da noite e tava reclamando, agora eu tô saindo 11. Ou talvez a gente começa, né, diminuir, e aí, então assim, são etapas da vida que a gente não pode reclamar. E quais E só um negócio sobre isso. Eu falo com os alunos exatamente isso, Marlon. Eu falo o seguinte: vivam o dia atual. Porque tem muita gente que passa 2, 3, 4, 5 anos estudando para concurso público sofrendo. Porque minha vida é péssima, minha vida é horrorosa. É óbvio que eu olho o dia de hoje, eu sou muito mais feliz hoje do que eu era na época que eu estudava para concurso público. Sou muito mais realizado hoje do que lá atrás. Mas eu vou te falar, aqueles 18 meses de pindaíba, aqueles 18 meses, claro que eu estudei depois para concurso público, continuei estudando, mas aqueles 18 meses que era só ralação, que eu não tinha nada, não via retorno, não tinha aprovação, eu vou te falar, velho, foram 18 meses que eu fui muito feliz. Foram 18 meses que eu era recém-casado. Sou muito feliz com a minha esposa hoje, mas recém-casado foi super legal. A gente recém-casado, não tinha filhas ainda, amo as minhas filhas hoje, melhor com elas, mas na época não tinha e foi boa aquela época sem elas. Então, assim, é você saber vivenciar e aproveitar cada momento da sua vida. Não pode ficar esperando ser aprovado em concurso público para ser feliz, esperando ser aprovado em concurso público para poder aproveitar a vida. Por mais que você tenha que aproveitar a vida de outras formas, sem exageros, sem gastos, mas você consegue ser feliz, você consegue aproveitar a vida enquanto você estuda para concurso público. Então, isso daí faz parte do processo. É um processo que você está vivendo hoje. E claro que eu estou falando aqui da minha realidade, tem gente, Marlon, que hoje trabalha, estuda, tem filho, já tem todas essas responsabilidades que eu adquiri só depois. Mas essa pessoa tem que aproveitar os dias atuais, tem que aproveitar esse período que está estudando para o concurso público. A vida dela vai ficar melhor depois, mas certeza. aproveite o dia de hoje. E eu super. A gente, mesmo que a gente esteja hoje numa posição muito diferente, né, Érico? Vale se destacar que a gente passou pelo processo. Sim. Então isso vale uma reflexão, porque assim, a gente passou pelo processo, a gente está aqui hoje, só que a gente entende da importância que é o aluno valorizar esse período que ele está passando, esse processo que ele está passando, porque ele vai passar. Sim. Você não vai passar o resto da vida estudando para concurso, né? O que a gente está falando aqui é para ele aprender a valorizar esses pequenos momentos, porque muitas vezes, trazendo aqui para minha realidade, muitas vezes o aluno também se encontra nessa situação hoje. Quando eu estava estudando para concurso, cara, a vida ela não tinha sentido para mim. Quando você falou e agora eu falei, cara, eu me identifiquei muito porque a minha vida ela não tinha sentido. Por exemplo, eu tinha aniversário de primo meu que falava, não vou não, cara. Que Pra sentido quê? tem? Eu não tenho dinheiro para comprar presente, eu ando de bicicleta, eu dependo de carona. Eu me sentia um lixo, cara, literalmente um lixo, simplesmente porque a minha felicidade ela estava totalmente focada no cargo que eu iria exercer. Então, assim, eu pensava assim, cara, eu não sou digno de estar nesse aniversário. Olha como é que era a minha mentalidade. Eu era muito novo, eu tinha 18, 19 anos, né? Mas isso deixa uma lição, porque assim, eu não me sentia digno de estar nos lugares, eu não me dava o prazer de, por exemplo, eu ia pra casa da minha esposa, que na época era namorada, da Samara, e eu sentava na casa dela, cara, ia pegar o caderno e ia ler, sendo que eu tinha acabado de chegar da biblioteca. Em vez de eu aproveitar daquele momento com ela e desfrutar daquele momento que é único, independente de eu ser servidor público ou não ser, ou de eu ser um concurseiro ou se eu não ser, de eu ser rico ou ser pobre, cara, são coisas que independe da nossa posição social e de quanto a gente tem na conta. É o momento que a gente tem com os nossos filhos, é o momento que a gente tem com a nossa família, é aquele aniversário. Imagina, graças a Deus, meu primo não morreu, meus primos não morreram, mas imagina se ele tivesse morrido antes de eu ser aprovado. Eu ia levar essa culpa pro resto da minha vida. Cara, eu troquei aquele momento com a minha família por conta de um cargo. Isso não faz o menor sentido. Sim. Então, eu acho que essa é uma lição que eu trago, assim, eu sempre falo, de vez em quando eu converso com muitos alunos, assim, que me mandam mensagem, e eu falo, cara, aproveita cada minuto. E eu sei que tá difícil, eu sei que dói, eu já estive no seu lugar, mas a lição que eu trago hoje é, cara, se você tá com seu filho, com a sua filha, independente de você ser concursado ou não, a sua filha não sabe o valor que tem o seu dinheiro. A sua filha, ela não sabe quanto que você tem na conta. Ela quer que você brinque com ela. É só isso. Não, se a gente começar a falar de filho, aí assim, aí é
aí a coisa fica muito mais grave, fica muito mais pesada em relação a essa questão de você aproveitar o tempo. Porque eu olho hoje para as minhas filhas, e a minha filha mais velha tem 4 anos de idade, eu já olho ela com 2 anos de idade, aquilo ali me dá uma saudade, cara. Nossa, não fala Me dá uma isso. saudade. A de 2, quando era recém-nascida. Então, esse tempo de filho passa rápido e não volta atrás. Não volta. Então, meu velho, em relação a aproveitar os filhos, em relação a estar com os filhos, independentemente da situação, cara, sacrifica outra coisa. Você vai sacrificar tudo na sua vida, menos o tempo com seus filhos. E isso é uma coisa que, atualmente, porque depois que eu entrei nessa vida de mentoria e de concurso e aula e professor, cara, eu fiquei assim, foram muitos anos, Marlon, ralando muito, cara. Muito. E preparando aula, e de manhã, tarde, noite. E eu falei com a minha esposa isso, foi meio que um combinado com ela. Eu falei, olha, é um momento que eu preciso viver e eu tenho que viver isso aqui agora. E eu vou ter que me dedicar para isso. E eu sacrifiquei muita coisa, isso já aprovado como delegado de polícia. Eu sacrifiquei muita coisa, meus períodos de folga, e ela sacrificou também muita coisa. Mas a partir do momento que as minhas filhas nasceram, né, a partir do momento, principalmente ali, depois de 1 ano de idade, da minha filha mais novinha, que eu consegui me organizar, da minha filha mais velha, que eu consegui me organizar, aí eu mudei completamente a minha rotina. Hoje, às noites, cara, a gente que é professor e live, não sei o quê, as noites são bem complicadas. A noite é quando a maioria das pessoas estão em casa, é o melhor horário para você dar aula, melhor horário para você fazer live, melhor horário para você fazer reunião na mentoria com os alunos. Então, a noite acaba sendo muito sacrificada. À tarde também é durante o dia. Então eu falei, vou me organizar para ter as minhas manhãs. E hoje eu consigo ter as minhas manhãs com as minhas filhas, as minhas manhãs com a minha esposa, seja para brincar com elas, seja para ir na piscina, seja para ir na academia. À tarde elas estão na escola, à noite elas chegam na escola já para dormir, né? Então assim, você organizar a sua rotina, porque realmente tempo de filho é algo que você não pode perder. E quando. Isso é verdade. E quando você olha pra trás, Érico, e vê, né, toda a sua trajetória, aquilo que você tem conquistado, os caminhos que Deus tem te abençoado, como que você vê a influência da sua família nisso? Você vê como um fator motivacional? Como que você vê a influência das suas filhas, da sua esposa, em tudo isso que você tem vivido hoje? Eu já pensei demais sobre isso. E eu sei que se eu não tivesse casado, até hoje eu era advogado em São Paulo. Simples assim. Porque eu solteiro, aquilo que ele tava bom pra mim. Era uma trajetória de trabalhar o dia inteiro, de ganhar lá o dinheiro e tudo mais. Claro que hoje estaria ganhando mais. Aquilo era suficiente pra mim, eu solteiro. Agora, a partir do momento que eu falei, putz, eu vou casar. E eu vou casar e eu vou ter filhos. E eu quero dar a melhor vida pra eles. E a melhor vida pra eles não é só a questão financeira. É uma vida na qual eu posso passar tempo com eles, na qual eu posso me dedicar pra eles. E naquela vida que eu levava, eu falei, eu não vou conseguir fazer isso bem feito. Então eu tenho que mudar a minha trajetória. Então a questão do casamento está muito atrelada à minha decisão de estudar para concurso público. E depois que eu fui aprovado como agente, eu falei, não, eu vou continuar estudando. Eu vou focar agora em delegado de polícia, porque eu sou formado em direito, eu posso dar à minha família uma qualidade de vida ainda melhor. E depois disso eu falei, poxa, eu estou felizaço, estou satisfeito. Mas aí surgiram oportunidades de começar a falar de concurso público. Eu falei, vou entrar nesse mundo, porque é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que vai me trazer oportunidades de crescimento. E com isso eu consigo me dedicar mais, consigo me entregar mais para minha família. E aí surgiu a oportunidade de ser professor. E depois já, poxa, muito tempo dando aula e feliz da vida, não precisava de mais nada. Eu estava assim, totalmente satisfeito como professor. Eu já tinha feito algumas mentorias pontuais. Aí vem o Gutenberg e me chama, Érico, vamos fazer mentoria? Eu falei, vamos. Mas tudo isso, Marlon, partiu de uma situação familiar. E hoje eu me dedico, e o que me mantém todos os dias me dedicando e entregando mais e buscando ser melhor é pela minha família. E não só, entenda, não só pela questão financeira, mas pelo exemplo, para entregar para minha família sempre o que há de melhor. De novo, não só em relação à questão financeira, mas em relação a tempo, em relação ao amor que eu tenho pela minha família, pelas minhas filhas, pela minha esposa. Então, isso daí é o que me move todos os dias. Caraca, que aula, hein? Que aula. É o que me move. Nossa, muito bom. E Érico, assim, hoje a gente vê que você tem dois papéis muito importantes de influência, né? Como professor e como mentor. E como que você lida com isso? Como que você divide essas tarefas? Como que você
consegue organizar ali sua rotina para se encaixar nas aulas, na mentoria? Bem, eu, primeiro, antes de qualquer coisa, eu sou delegado de polícia. E como delegado, eu tenho os meus plantões. Eu trabalho numa escala de 12 por 24, 12, 72 horas. Inclusive, essa madrugada eu tava de plantão. Sorte que foi um plantãozinho um pouco mais tranquilo. Então, eu organizo minha vida em volta dos meus plantões. Tenho o plantão, eu tenho que cumprir o plantão, seja dentro de semana, seja no final de semana. Agora, o próprio fato de eu fazer muito plantão em final de semana, naturalmente vai cair em final de semana, deixa mais tempo livre durante a semana, que é quando as coisas acontecem mais na mentoria e nas aulas lá no GRAM. E aí, cara, não é fácil organizar a agenda. Um dia como hoje, né, que a gente tem informação do novo concurso da Polícia Penal de Goiás, banca escolhida, é um dia caótico, porque eu tenho que fazer uma live no GRAM, eu tenho que dar aula no GRAM, ao mesmo tempo eu tenho que ir para a mentoria, eu tenho que me reunir com os alunos da mentoria. Então, hoje é um dia, e você sabe disso, a gente até começou aqui um pouco mais tarde, né, do que o inicialmente planejado, eu tenho que ir negociando com o meu tempo e negociando com as minhas atribuições. Em dias normais, isso é um pouco mais fácil. Eu tenho uma agenda muito bem organizada, que eu traço todas as aulas que eu preciso dar, eu traço todas as lives que eu preciso fazer, eu faço isso de maneira antecipada. Então eu vejo o meu calendário lá do GRAM e depois eu vou traçando meu calendário do Ponto Juris, não por ordem de preferência, mas é porque o do Ponto Juris é mais maleável, porque basicamente só depende de mim. Entrar em reunião com o aluno, ir ao Ponto Juris, conversar com o TBR. Em relação ao GRAM, depende de uma equipe de pessoas, então eu tenho que traçar primeiro aquele planejamento. Então assim, não é fácil. Tem dias, né? Por mais que eu tenha que ficar com a minha família o dia inteiro, deixar amanhã para elas, tem dia que é o dia inteiro, né? Seja manhã, tarde, noite, eu vou ter que me dedicar para todas essas coisas que eu faço. Então você vai negociando com o tempo. Não é uma tarefa fácil, mas dá para ir levando. É encontrar o equilíbrio no desequilíbrio, né? É isso. É um grande desafio. Eu acredito que é uma realidade de muita gente, né, Érico? A gente tenta ser um bom pai, ser um bom marido, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos colaboradores, você tem a polícia, você tem, enfim, os alunos, tem que dar aula. Cara, é muita coisa para ser feito e com certeza uma hora desequilibra um pouco, mas daqui a pouco a gente equilibra de novo e assim vai, né? Cara, assim, aproveitar que a gente tá falando de mentoria, de professor, da aula, enfim. Como que você vê, vamos falar um pouquinho sobre a educação agora. Como que você vê o papel da tecnologia no futuro da educação como um todo? Marlon, a tecnologia não é mais o futuro. Primeiro, é o presente. Hoje não existe mais educação sem tecnologia. Por mais que você ainda comente, ainda tem alguns cursos preparatórios presenciais e bons cursos preparatórios presenciais que estão cada vez mais diminuindo, mas mesmo eles, para tocar, para ensinar, eles precisam da tecnologia. Quando a gente fala de ensino online, quando a gente fala de EAD, não existe mais ensino sem tecnologia e sem o desenvolvimento contínuo de tecnologia. Você está aqui na Tutory. O que a Tutory entrega hoje para os alunos, o que a Tutory entrega hoje para os mentores, o que a Tutory entrega hoje para os professores, não é o que a Tutory entregava há um ano. Não é o que a Tutory entregava há 2 anos. Então, é natural essa educação se aliar à tecnologia. O GRAM faz isso muito bem também. Sempre com inovação, sempre trazendo mais ferramentas para os alunos. Antigamente se falava, poxa, a videoaula é algo muito tecnológico, o aluno poder assistir a videoaula. Beleza. Hoje você tem PDF sistematizado. Hoje você tem as legendas nas videoaulas que ajudam na concentração do aluno. Cronograma. Né? O que a Tutory faz em relação ao cronograma dos alunos, o mentor traça ali o planejamento e a Tutory entrega aquele planejamento para o aluno e individualiza isso. Aluno, acabou esse tópico. Você quer mais um tópico sobre esse tema? Putz, quero. Não quero. Aquele aluno com o seu cronograma individual, ele continua seguindo. Esse outro aqui, vamos pegar mais uma meta sobre aquele tópico para esse aluno. Então veja, cara, a quantidade de ferramentas que a gente tem. Isso sem a gente começar a mencionar a inteligência artificial, que agora chegou aqui na Tutory, chegou no GRAM, chegou em todos os cursos e tem revolucionado o mercado. E se você não tiver uma preparação em relação a isso, por exemplo, a Tutory hoje entrega resumos das aulas. A Tutory entrega hoje resumo das aulas. A Tutory hoje faz questões com IA em cima da aula
que eu entreguei a aula para o aluno, vem a Tutory e faz uma questão em cima daquele tema. Hoje a Tutory consegue encontrar, no meio da minha aula lá, eu falei a teoria tal. Mas, poxa, numa aula de meia hora, onde que tá aquela parte que o professor falou sobre isso? Deixa eu procurar aqui. E a Tutory encontra a minha fala, onde foi que eu falei o nome daquela teoria. Então veja, e aí vem aquilo que eu tinha falado antes, a quantidade de tecnologia, a quantidade de informação, a quantidade de ferramenta que os alunos têm hoje é incomparável com o que tinham no passado. Né? E isso é um caminho sem volta e um caminho que vai continuar a se desenvolver. Então não existe mais educação sem tecnologia. Eu também acredito muito nisso. Inclusive, eu queria que, já que você falou do passado, vamos falar do passado. Cara, como é que você olha para a educação lá de 2013, 2014? E até mesmo quando você começou a trabalhar com mentorias, as ferramentas que você utilizava naquela época e quando você olha para hoje, assim, você vê algum impacto, você vê alguma mudança? Como que era onde? Como é que eram os seus desafios lá atrás quando você, naquele primeiro podcast, você falou que fez mentoria com o Fernando, né? O Fernando foi o protagonista ali. Cara, Érico, bora fazer uma mentoria e tal. E aí você entrou nesse universo com ele e agora com o Ponto Juris você já tá com a Tutory, ele já chegou lá, a Tutory já tava lá implementado. Como é que foi para você esses 2 períodos que você viveu? A gente não precisa ir em 2013, 2014, não. O Fernando Mesquita me chamou pra gente fazer mentoria juntos e, cara, foi um período muito legal, de muito aprendizado. Fernando Mesquita, grande amigo meu. Sim. E a gente desenvolveu a Turma Elite, a gente lançou algumas turmas de PRF, Polícia Federal, Polícia Legislativa, PCDF, várias turmas, foi muito legal o período que a gente teve, né, esse projeto. Isso daí, Marlon, foi em 2017/2018. E em 2017/2018, eu inclusive já era delegado de polícia, a gente entregava planejamento para os alunos por meio de PDF. Caraca. Era um PDF, como era uma mentoria em grupo, era um PDF, um plano em PDF entregue para todos os alunos. E claro que a gente orientava eles como experimentar, como usar aquele PDF, mas toma, esse aqui é o PDF que vocês vão utilizar. Essa daqui é a ordem que vocês vão seguir no estudo de vocês. Essa é a quantidade de tempo que vocês vão entregar para cada tópico do edital. Como é que o aluno trabalhava a individualidade dele? Não tinha como. Era tudo padrão. Né? Como que o mentor fazia adaptações do plano? Como é que a gente adaptava um cronograma? Eu tinha que mudar completamente o plano, eu tinha que ir para um novo PDF. Então imagina o trabalho que isso trazia para o orientador e a dificuldade para o aluno adaptar para a sua realidade e para a sua individualidade. Então, entrei para o GRAM, fiquei só dando aula, parei de fazer mentoria, até um pouco por conta das dificuldades que se tinha para fazer mentoria. E quando o Gutenberg me chamou, falou, Érico, vamos para o Ponto Juris? Vamos fazer mentoria? Eu falei, como é que está estruturado hoje mentoria? Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? E não estou falando isso só porque a gente está aqui, não. Ele falou, deixa eu te mostrar um programa. Deixa eu te mostrar como é que o aluno recebe o plano de estudos dele hoje. E ele foi me mostrar a Tutory. A Tutory de 2022, que já era espetacular. E ele foi e me mostrou. Ele falou, olha, é esse aqui, ó, é o do aluno. Eu falei, mas é todo mundo que segue assim? Não, esse aqui é o do João. Da Maria é outro. A da Maria é outro. A do Vitor é assim. E se o Vitor atrasar, ele atrasa e ele depois vai recuperar. E se a Maria quiser mais tempo em um determinado tópico digital, ela consegue. E aqui você tem as ferramentas da quantidade de questões, a análise de acerto de questões por tópico do edital. Então, olha a quantidade de informações e facilidades que surgiram para o aluno e para o orientador. E nisso, Marlon, eu falo isso para todo mundo, não é porque a gente está aqui agora na Tutorycast, mas a Tutory revolucionou o mercado de mentoria. Vai revolucionar ainda muitos mercados pela frente, a gente sabe disso. Mas uma coisa que já ficou para trás, no sentido assim, já aconteceu, já é uma realidade. Vocês, e não é de agora, já é de vários anos, vocês revolucionaram o trabalho do mentor e do mentorado. É outra experiência que todos têm hoje. Você acha que isso pode fazer com que os mentores eles consigam gerar mais aprovações por conta dessa personalização que é entregue? Ou você acha que a personalização é importante, mas depende muito mais do aluno mesmo, de querer? Qual a sua visão em relação a isso? A minha visão é que, primeiro, existem mentorias e mentorias. Então, existem mentorias que entregam muito, mentorias que não entregam tanto. Mas esse não é o ponto. O que você está me perguntando é se
Quem faz mentoria acaba tendo mais facilidade de ser aprovado. E eu considero que sim. Por quê? Quem faz a mentoria tem algo que é muito difícil para o aluno perceber, que é a organização e planejamento de estudos. Quem faz mentoria sabe que tem uma cobrança. Então sabe que tem ali o aluno acaba levando mais a sério as metas que ele tem que desenvolver. Então isso entrega para ele algo que nem todos os alunos têm. É óbvio que é totalmente viável, a gente vê todos os dias muitos alunos sendo aprovados sem mentoria. Mas cada vez mais a gente vê as mentorias aprovando alunos. Então tem 500 vagas num concurso. Antigamente, quem fazia mentoria, Marlon? Você fez mentoria? Não. Eu também não. 2011, eu comecei antes de você. É mesmo? 2011, cara, não tinha, tinha livro. É isso. Tinha livro do William Douglas lá, de como estudar para concursos. Perfeito. Não tinha vídeo no YouTube igual tem hoje, né? Hoje é muito mais acessível, cara. Por isso que eu acho que o nível de complexidade das provas tem aumentado cada vez mais e a concorrência tem aumentado cada vez mais para o aluno justamente por isso. Sim. Porque antigamente, não sei se você lembra, mas para você entrar num tribunal, para ganhar ali seus 7, 8 mil reais por mês, cara, você tirava 65% da prova, você estava dentro. Cara, em 2018, 19, que eu estava trabalhando com mentoria, teve TRT, que aluno meu tirou 97 pontos da FCC e não entrou. De uma prova de 100 pontos, o cara tirou 97 pontos e não entrou. Isso em 2018, 2019, há muito tempo atrás. Sim. Imagina hoje, com o avanço da tecnologia, a Tutory, na época não era Tutory, na época era a planilha que eu fazia. Uhum. Imagina o quanto que hoje o aluno, cara, o aluno da Tutory, ele senta para estudar, igual você falou. Ele sabe a matéria, o assunto, o tempo que ele tem que se dedicar, se é revisão, se é exercício. Ele tem eu vejo que o Gucci coloca até uma dica do tópico. Sim. Então, assim, tá lá, sei lá, teoria geral do crime. Pô, se o aluno, beleza, ele sabe que tem que estudar aquilo. Mas se o professor vem e detalha pra ele o que é mais importante dentro da teoria geral do crime, que é o que vocês fazem lá no Ponto Júris, cara, isso pro aluno é uma mão na roda. Então ele não precisa se preocupar com o que estudar, e aquilo que ele tem pra estudar, ele sabe exatamente os principais tópicos. Cara, o Gutenberg uma vez me mostrou um PDF que ele produz para os alunos, detalhando assim a meta. Cara, eu imagino o tempo que vocês devem faz isso levar em relação a todos os tópicos do edital. em todos os tópicos do edital, mostrando para o aluno. É como se fosse uma trilha, né? Tipo assim, cara, olha, tem aqui direitos e garantias, tem 78 incisos, mas não precisa você estudar os 78, estuda o primeiro, sei lá, o 15º, o 30º, porque esses são os mais importantes, né? Imagina o quanto que isso é valioso para o aluno, Exato. que muitas vezes ele está em casa com filho pequeno, esposa, ele trabalha o dia inteiro e ele só tem 2 horas para estudar, que é de 8 da noite até as 10. Ele não precisar pegar todo aquele material do GRAN, do Estratégia, dos outros cursos e ter que estudar todo aquele conteúdo. Sim. Né? Então, complementando aquilo que você falou, cara, a mentoria para mim é o melhor investimento que o aluno pode fazer hoje. Até porque, cara, aula por aula, hoje, tem demais na internet. Né? A gente, antigamente, na nossa época, que era livrão, ter que ir pra biblioteca pegar livro emprestado. Na minha época tinha aqueles materiais da Vestcom que a gente comprava, né? Banca de jornal. Banca de jornal, pegava aqueles materiais que quando você ia ver não caía nada na prova. Então hoje o acesso está muito mais fácil, está muito mais direcionado. E então assim, como que você vê o futuro desses certames, assim? Você acha que vai ficar mais fácil? Vai ficar mais difícil? Como você vê o papel dos mentores pelos próximos 5, 10 anos? Para o mentor, eu vejo ficando cada vez melhor com a tecnologia. Para o aluno, ele tem que saber que a tendência é ficar cada vez mais difícil. E que se ele não estiver em outro patamar, ele não vai conseguir a aprovação. Essa é a grande verdade. Em 2007, a gente teve o concurso do TJDFT aqui no Distrito Federal, concurso histórico, chamaram mais de 4.000 técnicos judiciários, chamaram mais de 1.000 analistas judiciários, área judiciária.
Aquilo ali, Marlon, era outra realidade, era outro mundo naquela época. Era um mundo que o serviço público estava se expandindo para dar mais acesso às pessoas, a justiça estava se expandindo, abriram não sei quantos fóruns aqui no Distrito Federal, precisava de servidor. A realidade hoje é o quê? Mais tecnologia. Com mais tecnologia, você economiza em pessoal. E isso vale para o judiciário, isso vale para a área administrativa, que a gente ficou aí anos sem concurso e agora está voltando. Isso não é tão válido para a carreira policial, porque a carreira policial ainda hoje é necessário, né? Não tem o Robocop ainda, então é necessário que seja feito por meio de pessoas. Então é uma realidade um pouco menor nas carreiras policiais. Mas a tendência é nós termos a quantidade de vagas que nós temos hoje, aposentadoria mais tardia, e com isso a tendência é que tenhamos menos vagas. Acabou o concurso? Não, o concurso ainda vai continuar tendo milhares de vagas, vai continuar tendo muita oportunidade, mas com muita gente interessada. É possível ser aprovado sem mentoria? Perfeitamente possível. Nós fomos aprovados sem mentoria lá atrás. Hoje continuam muitas pessoas sendo aprovadas sem mentoria. Mas hoje eu tenho a convicção, Marlon, de dizer que não interessa qual seja o aluno, ainda que seja um aluno muito organizado, um aluno muito dedicado, um aluno que saiba exatamente o que precisa fazer em relação aos estudos dele, ele também vai se beneficiar da mentoria. Porque a mentoria vai entregar ferramentas que ele não vai conseguir pegar em nenhum outro lugar. A mentoria vai traçar essa trilha para ele, mostrando para ele o que há de mais importante. Lá no Ponto Juros, esses dias a gente fez simulado de prova oral com os nossos alunos que estudam para delegado de polícia. Esses alunos já chegaram na prova oral? Não. Tem prova de delegado de polícia aberto? Não. Mas por que a gente fez isso com eles? Para que eles já se preparem, porque a gente sabe que um dia eles vão chegar lá. Todo mês a gente se encontra com os alunos para treinar discursiva, oficina de redação. Então, por mais que seja um aluno autossuficiente, a mentoria hoje entrega para os alunos ferramentas que ele não vai encontrar em outro lugar. Então ele vai sim estar mais bem preparado. E hoje a gente tem cada vez mais alunos de mentoria sendo aprovados e cada vez menos alunos sem mentoria sendo aprovados. Não que o número seja muito discrepante, ainda tem muitos alunos que não têm mentoria que são aprovados, mas a tendência é com essa especialização do serviço de mentoria, com essa tecnologia do serviço de mentoria, a tendência é o número ficar cada vez maior de alunos aprovados que fizeram mentoria e menor aqueles alunos solo. Tá? E que fique claro, não estou dizendo aqui que o aluno tem que ter mentoria, a gente não está aqui para vender peixe nem nada. Sim. É simplesmente para dizer que é uma tendência natural. Um aluno com mais informações, por mais que ele seja um aluno autossuficiente, mas eu vou falar uma coisa para ele, um dia antes da prova, estuda esse tema, porque vai cair na sua prova amanhã. Vai fazer toda a diferença. Vai fazer diferença. Na prova da PCGO, a gente estava no aulão com os alunos, aulão do Ponto Juris, lá em Goiânia. Eu virei para os alunos e falei, galera, estuda a lei de interceptação telefônica. Ela não foi cobrada na prova de agente, amanhã vocês vão fazer a prova de escrivão. É uma prova, é uma lei que vai cair. E eu acho que vai cair na prova discursiva. No dia seguinte, era a prova discursiva. Quem estava no aulão, quem é nosso aluno, Ponto Juris, galera, todo mundo gabaritou, a gente teve um monte de aprovação. Então, assim, uma informação. Eu gosto e muito todo mundo ganha com essa informação. Eu gosto muito de fazer o comparativo do mentor, do orientador, com o trabalho de um personal trainer. Se você malhar sozinho, você vai conseguir resultado? Vai, porque uma hora vai chegar. Mas se você tem um mentor ali por trás, se você tem um personal trainer, uma pessoa para te ajudar a ter os resultados que você quer, aquele tempo que você demoraria sozinho, de 1, 2, 3, 4 anos para você entrar no shape que você quer, com personal com 3, 4 meses, ele te orientando a maneira como que você executa os exercícios, mudando seus pesos, né? Fazendo uma intensidade muito maior, vai te dar muito mais resultado do que você fazer sozinho ali, na tora, e do jeito que você sabe, do jeito que você acha que sabe, né? Eu gosto muito de fazer esse paralelismo, assim, né? Esse comparativo entre o mentor e o personal trainer, que é uma coisa que anda muito junta. Agora, me fala um pouco sobre... Muito bom. Concordo 100%. Não é muito parecido isso? É isso mesmo. Agora, me fala um pouquinho da sua influência nas redes sociais, com seus alunos, né? A gente vê ali que a galera te idolatra ali nas redes sociais, gosta muito do Érico. E como que você fez, cara,
para criar essa comunidade de alunos que são completamente apaixonados por você, pelo seu trabalho, pela sua jornada, até pela sua família ali, seus alunos gostam de ver, né, o seu dia a dia ali com a sua família. Conta pra gente o que você fez para crescer tanto as suas redes sociais. Você imaginou que lá atrás, quando você estava estudando para concurso, em 2013, que você seria uma das maiores referências do Brasil em direito penal, que você daria aula em um grande preparatório? Me fala um pouquinho sobre essa sua influência nas redes sociais e como que você lida com isso. Nunca imaginei ter rede social, nunca trabalhei em rede social, nunca trabalhei as minhas redes sociais, não tem ninguém que atua nas minhas redes sociais, que me ajuda. Tudo que eu faço ali sou eu fazendo. Da mesma forma que eu jamais tinha imaginado ser delegado de polícia, ser policial, eu também jamais tinha imaginado ser professor. Foram situações que aconteceram na minha vida e que eu sou muito grato por esse caminho que eu acabei traçando. E jamais imaginei ter milhares de seguidores em redes sociais, de influenciar pessoas. E a grande verdade, Marlon, é que analisando hoje, eu acredito a uma sinceridade, acima de tudo, que eu gosto de passar aos alunos. Nunca falei de maneira sensacionalista, de maneira a levantar uma bandeira para induzir as pessoas a seguir o que eu acredito, sempre respeitando o pensamento de cada pessoa e, acima disso, cara, com muita sinceridade e muito amor mesmo. Os alunos do GRAM, até falo, os alunos do GRAM, os alunos do Ponto Juros, claro que eu conheço muito melhor cada um deles, né, individualmente, pelos nomes, então é um amor que se desenvolve naturalmente. Mas os alunos do GRAM, que eu não tenho como conhecer todos, né, os milhares e milhares de alunos que assistem às minhas aulas pelo GRAM Curso Online, por mais louco que isso seja, cara, eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles. Eu sei que nesse momento agora que a gente está conversando aqui, tem 20, 30, 50 pessoas me assistindo. Tem 50, 100 pessoas e que eu estou falando com essas pessoas neste momento na casa delas, dentro do quarto delas, né? Então, eles naturalmente têm um carinho muito grande pelo professor, que está lá ensinando, incentivando. Quando eu tenho uma live para conversar com os alunos e orientá-los, cara, eu trago ali toda a minha sinceridade, eu me entrego para aquilo. Não à toa eu fico sem garganta, cara. Porque assim, eu me emociono ao falar, eu quero trazer para o aluno cada vez mais conhecimento. E se o GRAM às vezes me contrata para fazer eu combinei com o GRAM que eu ia fazer uma live de meia hora, eu faço de 2 horas. E nem quero receber mais por isso, cara. É porque eu quero estar ali com o aluno, eu sei que eu posso contribuir com ele. Então assim, eu acho que é fruto de uma total sinceridade. Os alunos percebem isso, né? E eu sempre estou e sempre estarei disposto a me entregar, sacrificar compromissos pessoais, sacrificar muitas vezes o tempo com a minha família para ajudar os alunos, para entregar para eles cada vez mais conteúdo, seja como professor, seja como orientador, seja como amigo. Então você não tem um social media, um design, um gestor de tráfego ali por trás das suas redes sociais, Nada. 100% orgânico, galera que vê você nos aulões, vê você nas videoaulas lá, e segue você e fica... 100%, e eu vou te falar, minhas redes sociais são muito fracas pro ramo, né? O que eu deveria desenvolver nas minhas redes sociais, eu tinha que melhorar muito. Só que eu não faço. Então assim, poxa, fica 3 dias lá sem stories. Meu feed eu posto de mês em mês. Aí agora, semana passada, eu falei, não, eu vou começar a postar vídeo, pelo menos dia sim, dia não, né? Trazendo vídeo, analisando casos reais, como que se aplica o direito penal. E eu comecei semana passada, os alunos estão adorando essa série e eu tô postando lá direto. Aí, nesse caso específico, eu contratei uma pessoa que me ajuda a montar os vídeos. Então, eu gravo, ela monta ali, porque ela sabe botar as imagens e tudo mais. Então, ela tá me ajudando somente a montar os vídeos. Eu falo qual vídeo eu vou fazer, qual caso eu vou analisar e ela faz só a parte técnica ali de montar os vídeos. Porque aí, realmente, eu gastaria muito tempo para montar os vídeos e tudo mais. Mas, basicamente, só isso. Mas é uma coisa que você... realmente não tem tempo de fazer a correria, polícia, família, Ponto Juris, GRAM, vida pessoal, ou é porque realmente você, tipo, sei lá, não gosta, é desapegado mesmo? Sempre fui desapegado, mas ao mesmo tempo eu sabia da importância que eu tinha que fazer isso, entendeu? Mas não conseguia por conta do tempo.
Sempre tô fazendo alguma coisa. E o tempo livre que eu tenho, eu tô com as minhas filhas. Eu não posso ficar mexendo em rede social quando eu tô com elas, né? Não é o ideal. Claro que eventualmente sai uma notícia que tem que entrar nas redes sociais. Mas eu não quero mexer nas redes sociais, eu quero ficar com elas. Então, por uma questão de tempo, eu nunca consegui trabalhar mesmo as redes sociais. Por exemplo, antes de eu me tornar professor do GRAN, que eu comecei a dar algumas aulas no YouTube, eu montei um canal no YouTube. Esse canal chegou a 30 mil seguidores inscritos antes de eu ser professor do GRAN. Sério? Quantos seguidores esse canal tem hoje? Conta a estratégia aí. 30 mil. 30 mil. Porque eu nunca mais trabalhei. Eu entrei no GRAN e era aula, eu não tinha mais tempo para me dedicar para aula do YouTube. E você falava o quê no seu canal do YouTube? Pegava situações, trazia casos e perguntava qual o crime, explicava qual era o crime. E os alunos gostavam muito dessa dinâmica. É um pouco parecido com o que eu tô fazendo agora no Instagram. Inclusive, os vídeos do Instagram eu tô jogando pro YouTube. Mas como é formato Instagram, vertical, não tá dando muito certo no YouTube, não. Mas tô botando lá só pra ter conteúdo, Só entendeu? pra ter conteúdo é bom. Mas o YouTube, cara, é um canal importantíssimo. E eu preciso trabalhar mais. Eu tô começando agora no Instagram, mas eu vou trabalhar o YouTube. Só que o YouTube ele tem uma pegada diferente do Instagram. O YouTube ele tem que ser vídeo para o YouTube. Ele tem que ser vídeo que muitas pessoas tenham interesse naquele tema. Então, você fazer análise edital, você falar sobre determinado concurso vai sair, isso daí rapidamente pulveriza e muita gente tem interesse. Então, assim, é uma pegada um pouco diferente, mas que eu preciso desenvolver também. E qual a dica que você dá, Érico, assim, pra uma pessoa que tá... Pô, às vezes a pessoa acabou de passar no concurso da polícia, acabou de passar no concurso do Senado, e essa pessoa também tá na mesma situação que você. Correria, família e tal. Só que ela quer ir pro digital, ela quer ir pras redes sociais, ela quer ajudar outros alunos, quer alcançar novos alunos. Só que ela não tem uma estratégia por trás, ela não sabe como. Qual a dica que você daria para esse público? Um dos maiores problemas que eu vejo hoje, Marlon, é aquela pessoa que ela quer entregar o conhecimento dela, mas desde o princípio receber algo em troca. Então ela quer ser mentor, mas me paga. Ela quer ser professor, mas me paga bem. Nossa. Ela quer dar uma dica para você, mas ela quer receber algo por aquela dica que ela deu. Eu fiquei mais de um ano fazendo vídeos no YouTube sem ganhar um centavo. Nem monetizava o meu canal. Não queria dinheiro nem do YouTube. Eu só queria entregar conteúdo. Eu fiquei mais de um ano sendo mentor individual de pessoas que eu conhecia sem receber um centavo. Eu dei aula no GRAN no início, ganhando muito pouco. Porque só depois de um tempo, que começa mais alunos assistindo as suas aulas, ganham mais royalties e tudo mais. Mas no início, foi ali, cara, um ano e meio, trabalhando muito, preparando aula, ainda mais pra mim que nunca tinha dado aula, estruturar a aula. Marlon, eu ficava uma semana inteira estudando, uma semana inteira estruturando a minha aula, de segunda até sexta, porque daí eu marcava lá no GRAN as aulas na sexta-feira. Aí eu chegava na sexta-feira e dava 3 horas de aula. Começava sábado, estudar, preparar aula, para na sexta-feira seguinte dar 3 horas de aula. Então, obviamente, eu dava 12 horas de aula num mês. Eu ganhava dinheiro do GRAN no início? Quase nada. Mas eu me sacrifiquei durante 1, 2, 3 anos em diversas frentes, sem me preocupar com o retorno. O meu Instagram no início, hoje eu não consigo, cara, me sinto mal por isso, mas lá no início, quando eu tinha assim 10, 15, 20 mil seguidores, eu respondia todos os directs que eu recebia. E eu respondia de maneira gratuita para ajudar o aluno. Às vezes eu estava em férias, viajando, eu estava lá respondendo os alunos. Então, assim, qual o caminho hoje que eu vejo que pouca gente faz? Entrega. Entrega conteúdo sem pensar no retorno. E no longo prazo, né? Não Focado pensa no retorno longo prazo, imediato. Foca no longo prazo. Você vai trabalhar agora para ver o resultado daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos. E muita gente é imediatista, quer o resultado agora. Ah, vou fazer isso, mas eu tenho que receber agora. Não! Se você tem a oportunidade de dar uma aula de graça, vai dar aula de graça, é experiência para você. Que bom que deixaram você dar essa aula de graça, porque muitos lugares não vão nem deixar você dar aula. Se você tem a oportunidade de ser mentor de alguém de graça, ajude aquela pessoa, sem qualquer interesse no retorno. Ganhe experiência. Como é que você quer ser algo? Poxa, passei num concurso, então agora eu vou ser mentor. E eu quero ter um monte de aluno. Mas qual a experiência que você tem como mentor? Ajuda as pessoas que você conhece, ajuda seus amigos. De graça. De graça. Sem pensar no retorno. Veja a aprovação deles, veja o que você fez certo. Converse com ele. Ganhe experiência. E muita gente não está disposta hoje a pagar esse preço. E isso é uma coisa que você faz, cara, de maneira genuína.
Eu falo assim, não é nem pensar, pô, vou fazer isso agora como um plano para daqui a 3, 4, 5 anos. Não, faça de maneira genuína agora. Se a pessoa. Eu acredito muito fielmente nisso. Eu penso que você está cumprindo de fato o seu propósito de vida quando você faz uma coisa de graça e você faria de graça pelo resto da sua vida sem precisar ser remunerado com aquilo. Então, por exemplo, quando eu entrei meu primeiro contato com mentoria foi em 2016, numa empresa, eu tinha salário fixo para atender número ilimitado de alunos. Então, ou seja, eu ganhava R$ 1.300 por mês para atender 30, 40, 50 alunos, porque diferente do que é hoje, a reunião de vendas era 1 a 1. Sim. Então hoje você faz o lançamento lá, você coloca, sei lá, 400, 500 pessoas numa live e faz o pitch de venda ali para aquela galera. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entrou. Sim. Nessa empresa que eu trabalhava, eu tinha que vender o método primeiro, ou seja, eu entrava com o aluno para explicar como que funcionava a mentoria, quais eram os pilares da mentoria, como é que era o acompanhamento, abria a planilha, compartilhava a tela, e eu fazia tipo umas 5, 6 reuniões dessa por dia nessa empresa. Uma com cada aluno. Uma com cada aluno, para não chegar no final da semana, ter feito ali, sei lá, 50 reuniões e ter fechado 10 alunos para a empresa. Aí chegava lá, depois eu saí dessa posição, que era meio que um consultor de vendas, para o mentor mesmo, para estar ali atuando com os alunos, né? E quando dava 10, 11 da noite, eu estava lá em casa falando com o aluno, fazendo ainda. A minha esposa falava assim, você não cansa de falar, não? Você está desde 6 horas da tarde falando sem parar. E a minha resposta para ela sempre era a mesma. Eu falava, se eu pudesse fazer isso aqui até 3, 4 da manhã, eu faria. E o meu salário era fixo lá, eu não ganhava bônus porque eu estava atendendo mais alunos ou menos alunos. Era um salário fixo. Mas eu gostava tanto daquilo que eu fazia, que eu faria aquilo ali sábado, no domingo, no feriado. Então, o mentor que está começando agora, se ele não tem essa visão de que eu preciso ajudar e transformar mais pessoas, independente do dinheiro que eu vou ganhar agora, cara, nem começa. É isso aí. Nem começa porque você vai estar gerando frustração e decepção no aluno que vai contratar o seu trabalho futuramente. Porque você está fazendo uma coisa exclusivamente por dinheiro e não por propósito. Né? Exatamente, cara. Eu acho que esse é o grande segredo e isso eu vejo nitidamente, Érico, em vocês de grande sucesso aqui em Brasília e dos mentores do Brasil inteiro que hoje eu converso, que eu conheço, que eu tenho contato, a gente troca ideia no WhatsApp. Cara, todos eles que têm mais de 1.000, 2.000, 3.000 alunos são pessoas que amam o que faz e que começaram lá atrás com o Instagram só para ajudar a galera, nem sabia o que era mentoria, não sabia o objetivo dele, aquilo ali, ele nem tinha a visão. O problema é que hoje a galera já sabe que se tornou um mercado que dá muito dinheiro e a pessoa já entra no serviço público pensando, vou trabalhar com mentorias também, fulano de tal anda de BMW, faz mentoria, então eu vou fazer também e vou ganhar dinheiro. É aí que tá o grande erro. Exatamente. Mas aí, sabe qual é o lado bom disso? Que esse cara só vai ficar no mercado 6 meses. Ele não consegue se perpetuar. É verdade. Porque a jornada é árdua. Exatamente. A pessoa que está andando no carrão hoje, que tem uma vida muito superior ao dos amigos dele, colega de serviço público, ele faz um trabalho após o trabalho que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer. Exatamente. Então você vai sair daqui, você saiu do plantão, virado, você não dormiu, você veio para cá pro podcast, você gravou a aula pro Grande Manhã, você vai ter a aula de mentoria agora à tarde, vai virar à noite no lançamento, vai chegar em casa, você saiu de casa ontem, 8 da noite, e você só vai ver suas filhas talvez 10, 11 da noite e se ver, se não ficar para terça-feira. Exato. Né? Então, não, eu vou chegar, elas vão estar dormindo. Eu só vou lá no quartinho delas, dar um beijinho e tudo mais, mas hoje eu não vou vê-las. Isso é um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Então, eu acho que esse é a chave, né, do negócio, é você conseguir entender o seu propósito. Acho que se você encontrar o seu propósito, se você fazer aquilo ali de graça, por um bom tempo, você está no caminho. E esse propósito continua depois, como você bem falou. Você não consegue ficar nesse ramo só pelo dinheiro. Não. Por mais que esteja dando dinheiro, por mais que você veja ali o retorno financeiro, você faz aquilo ali porque você gosta, porque você ama. Você está aqui na Tutory e a Tutory está crescendo, você ama isso daqui. Você quer ver crescer mais? Não é só pela grana, cara, é pelo propósito. É isso. Entendeu? Eu quero ver assim, cara, se eu puder ganhar hoje metade do que eu ganho, mas eu puder ajudar os alunos, velho, eu ver mais alunos sendo aprovado, e não é à toa, e isso casou muito bem o Gutenberg comigo, porque a nossa cabeça é essa, meu amigo, se a gente puder fazer alguma coisa aqui que vai dar retorno para os alunos, não interessa, vai gastar? Vai, não tem problema, o importante é ajudá-los. A gente nunca prometeu para aluno que a gente ia fazer simulado de prova oral para delegado de polícia.
A gente não vendeu isso na mentoria. Mas a gente viu essa demanda, a gente falou, galera, vamos marcar. E a gente pegou o melhor lugar de Brasília para fazer isso, e a gente contratou o melhor professor de prova oral, e a gente serviu lá para os alunos a melhor comida, entendeu? Não tem essa, cara. Não tem economia quando você está ajudando alguém. Não tem que pensar no seu retorno. Você está auxiliando, você está ajudando uma pessoa a mudar de vida. E isso não tem preço. E se você entende isso, você vai se sacrificar, você vai entregar tudo que você tem para ajudar aquela pessoa. Érico, é o que eu falo assim, cara. Eu sempre falo aqui nas lives com o pessoal aqui, falo assim, cara, hoje o maior investimento que você pode fazer em você, 90% das vezes não se trata do dinheiro. Se trata do tempo. Hoje, poucas pessoas estão dispostas a investir tempo. Perfeito. Se você pegar um podcast de 3 horas, ninguém assiste. Chega o final de semana, o que eu faço? Assisto um podcast de 3 horas, porque eu sei que daquelas milhões de visualizações que tem ali, só 1% assistiu até o final. Hoje tá todo mundo aqui querendo ver o TikTok, o Reels, que passa 30 segundos, ele vai pro próximo, ele vai pro próximo. Então, assim, hoje, o maior investimento que você pode fazer em você não é nem financeiro. Porque, eu quero fazer um curso de 10 mil reais. Cara, você vai no banco. Você pega esse 10 mil, você vende um computador, você compra. Você consegue investir e fazer um investimento de 10 mil reais. Só que quando você fala pra pessoa, você fala, não, cara, não é 10 mil reais. Serão 4 meses onde você não vai fazer mais nada a não ser sair do seu trabalho e trabalhar de 7 da noite até meia-noite. Todos os dias. Todos os dias. Não, sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Feriado. Natal, Ano Novo, durante 4 meses, para você ter esse resultado aqui. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela recua. Porque 4 meses é tempo demais para ela abdicar de todas as noites dela. Sim. Cara, isso é muito bizarro, porque os 3 primeiros anos da Tutory, a gente era tão apaixonado pelo que a gente fazia, eu e o Caio, que a gente tinha nossa remuneração fixa do serviço público, a gente saía do trabalho, durante os 3 primeiros anos de empresa, a gente tirava dinheiro da nossa remuneração fixa para pagar, na época eu lembro até hoje, era R$ 1.500. Ficava 750 para mim e 750 para o Caio. Cara, R$750 para um servidor público é muito dinheiro. E eu tinha que tirar todos os meses. Tinha mês que eu entrava no cheque especial. Tinha mês que eu não conseguia pagar e o Caio pagava para mim, no outro mês eu pagava ele. E era assim, durante 3 anos. Cara, 3 anos não é 3 dias. Não é 3 meses. São 3 anos. Você colocando dinheiro no negócio e ele não dando frutos. Por isso que eu falo que o maior investimento que as pessoas podem fazer hoje é tempo, velho. Porque as pessoas, elas querem plantar. Todo mundo tá disposto a plantar. Só que ela quer plantar hoje e colher mês que vem. Não tá disposto a regar agora, meses a fio. Ela não quer... Não, você fala que é 6 meses, hoje é um absurdo. Eu vou ficar 6 meses ganhando só isso? As pessoas entram na empresa, com 2 meses depois ela quer ser promovida. Se ela não for, ela sai e arruma outra emprego. Ninguém mais quer ficar 2, 3 anos, 4, 5 anos numa empresa para ser promovida daqui 2 anos, não. Ela quer ser promovida no primeiro ano que ela tá, e se ela não for, ela mete o pé, ela vai para outra empresa. A pessoa começa a estudar para concurso hoje, se ela não for aprovada no primeiro concurso, ela para e vai arrumar outro emprego. Exato. E começa a empresa com mentoria, isso é em todo lugar. A gente vive uma sociedade, cara, muito imediatista. E aproveitando desse ponto do imediatismo, eu queria saber como que você lida com essa sociedade tão imediatista com os seus alunos. Por exemplo, hoje saiu o concurso saiu a atualização do concurso, a banca definida, né, da PPGO, né? Isso. Como que você lida com as mensagens em massa no seu Instagram? Professor, eu vou estudar para esse concurso agora. Mas eu tava estudando para tribunal, mas agora eu vou estudar para esse. Eu tava estudando para o TCU, agora eu vou estudar para PPGO, né? Como que você lida com o imediatismo dos alunos na sociedade atual? O aluno, a gente tem que lembrar que o aluno é uma pessoa e que a vida inteira dele ali, ele tá pensando em caminhos que ele vai tomar. E ele confia muito na gente. Né? Então, hoje, a gente tem canais de comunicação com o aluno. Eu falo, inclusive, para os alunos do Ponto Juros. Falo, gente, não me manda mensagem no Instagram. Não é por maldade que eu sou chato, não vou responder pelo Instagram. Não é isso. É porque simplesmente vai passar despercebido. Eu não tenho como ver todas as mensagens no Instagram. Então, volta e meia, eu pego lá alguns directs e mando para responder aos alunos, quem me manda por lá. Mas fica um monte de mensagem que é absolutamente impossível de responder. Então, o aluno.juris, ele já sabe que não é para mandar mensagem no Instagram, porque ele tem um canal para isso. Ele tem um canal direto com o orientador, que ele manda perguntas para a gente e a gente responde. Ele tem um canal direto com o suporte, que o suporte responde ele. Então, quando o aluno ele tem essas dúvidas,
Isso é papel do mentor ajudar. É papel do mentor orientar. Estou fazendo um concurso hoje, mas saiu esse edital. Estou estudando para o concurso X, mas agora saiu a banca da PPGO. Érico, vale a pena migrar? Vale a pena seguir outro rumo? Bora conversar. Vamos falar com você aqui. E a gente orienta o aluno em relação a isso. Agora, o que a gente desmistifica para o aluno que estuda para concurso público é achar que existem atalhos para conseguir a aprovação. Porque esses atalhos é que são muito preocupantes. Esses atalhos é que são muito perigosos. Você achar que simplesmente fazer um estudo básico, um estudo de 6 meses, você vai conseguir essa aprovação. Então, isso a gente desmistifica para o aluno. Olha, a nossa mentoria aqui vai durar esses 6 meses, inicialmente. Durante esses 6 meses, você vai adquirir o conhecimento ali suficiente para você ter o primeiro contato com a matéria. Depois, você vai começar um segundo ciclo, no qual você vai revisar tudo que você estudou. E depois tem um terceiro ciclo, que você vai revisar tudo novamente. Você só vai ser aprovado se você fizer várias revisões. Você só vai ser aprovado se você girar o ciclo de estudos, o plano de estudos, várias vezes. Então, da mesma forma como não existia ser aprovado rápido para concurso público no passado, eu fui aprovado com 11 meses nesse concurso de agente da PCDF. E eu falo, até tive uma aprovação rápida mesmo, mas eu tinha uma realidade muito específica. Eu tinha uma realidade de quem advogava, de quem tinha contato com o direito o tempo inteiro. Vinha de uma faculdade. Então assim, Érico, você começou do zero e foi aprovado em 11 meses, seria muito injusto falar que sim, que eu comecei do zero. Entendeu? Não, eu já tinha uma bagagem, ainda que não estudando para concurso público, eu tinha estudado para a OAB já. Então eu tinha algum conhecimento ali que, obviamente, depois eu tive que aprimorar para conseguir ser aprovado dentro desses 11 meses. E foi um caso muito específico, foi um concurso muito específico. As próprias carreiras policiais não tinham todo esse holofote que possuem hoje. Então, beleza, eu consegui nesse tempo. Mas talvez se eu não fosse aprovado naquele concurso, eu levaria mais 2 anos para ser aprovado. Então são situações que acontecem na vida da pessoa que você não pode se comparar. E em concurso público, se você não tiver paciência, você não dura. A gente falou do ponto de vista do mentor, mas falando do ponto de vista do aluno também. Ele tem que saber que ele vai entrar num ramo que vai ter frustrações. Seja a frustração de quando ele vai mal numa questão, quando ele vai mal num simulado, ou de quando ele pega uma reprovação. O mundo é imediatista. E você quer ter retorno rápido para alguma coisa? Você vai ter. Mas é provavelmente algo que não vale muito a pena. Você quer ter um retorno bom, duradouro, especial, que vai mudar a sua vida? Você tem que pagar um preço. Esse preço é alto, exige muitos sacrifícios, exige muita dedicação da sua parte, mas ele é muito compensatório. Então a gente fala isso com os alunos sempre. Na nossa aula inaugural, a gente já conversa com os alunos sobre isso. Né? Não adianta ser imediatista, você tem que pagar o preço. Mas esse preço compensa e compensa demais. Excelente, uma aula, né? Uma verdadeira aula. Deu aula de manhã, vai dar aula agora, vai dar aula à noite. Caraca, sensacional. Érico, cara, muito feliz pela sua participação no nosso podcast. E pra gente finalizar, eu sempre gosto de dar 2 dicas. Eu gosto de dar 2 dicas que eu acredito que são dicas muito centralizadas para quem a gente quer falar. Imagine que essa sua mensagem, ela vai ser divulgada em todos os canais de comunicação, na televisão, nos outdoor, em todos os Instagrams, todo mundo vai ver essa sua mensagem. E você tem a oportunidade de dar uma dica exclusiva para um aluno. E você vai ter a oportunidade de dar uma dica para um professor, um mentor. Você como especialista e como autoridade que você passou e passa por esses 2 caminhos, a gente queria muito te ouvir. Qual dica que você daria para o aluno e qual dica que você daria para um professor mentor? Vou falar primeiro para o aluno, que eu sempre falo para ele. Eu estudei 18 meses para conseguir a minha primeira nomeação. Depois eu estudei mais alguns meses para conseguir ser aprovado como delegado de polícia. Na verdade, mais 1 ano e meio para conseguir ser aprovado como delegado de polícia. Ao todo, minha trajetória de estudos para concurso público foram 3 anos. Depois disso, vários anos dando aula, fazendo mentoria e sem receber nenhum dinheiro de volta, né? Pouquíssimo dinheiro de volta. Não pense no agora. Não pense onde você vai estar amanhã, não pense onde você vai estar no próximo mês. Pense onde você vai estar daqui a 5 anos. Pense no que você tem hoje, pense no que você vai ter daqui a 5 anos. Pense na qualidade de vida que você entregaria para sua família hoje, na qualidade de vida que você entregaria para sua família daqui a 5 anos. Quando você muda de perspectiva a questão do tempo, você muda a forma como você vai enfrentar os desafios que você vai vivenciar.
E eu olho para trás e por mais que tenha sido muita coisa que eu tenha feito lá atrás, e todos os sacrifícios que eu fiz para ser aprovado, eu olho para trás, Marlon, e eu falo, se eu tivesse tido ter que estudar assim, 5 vezes mais, estudei 3 anos ao todo. Se eu tivesse estudado 15 anos para hoje ser delegado, para hoje ter o que eu tenho, teria valido a pena. Eu comecei em 2013. Vamos supor que só agora, 2024, eu estivesse perto de uma aprovação. Os últimos 10 anos estudando, valeram a pena. Então, você não pode ter na perspectiva o dia de amanhã. Tem a perspectiva onde você vai estar daqui a 5 anos. Essa é a dica que eu dou para o aluno. Para o mentor. Acima de tudo, conheça os seus orientados. Não estou dizendo conhecer por nome, não estou dizendo apenas conhecer quem são, por rosto, você saber exatamente quem são cada um deles, isso também é importante. Mas principalmente você saber e se colocar na situação deles. Eu não posso olhar para um aluno hoje e me imaginar nele, porque a realidade desse aluno é diferente da minha. Quando a gente pega aquele questionário individual no início da mentoria, para entender a situação de cada um dos alunos, eu olho para o aluno e falo, esse aluno é diferente de mim. Eu não posso passar para o aluno a minha realidade. Eu não posso exigir do aluno o que eu exigia de mim. Às vezes eu vou exigir do aluno mais ou menos do que eu exigia de mim. Então, conheça o seu aluno, tenha amor pelo seu aluno. Não estou falando amor que você tem por um filho, mas um amor que você tem por uma pessoa que confia em você. Que tá pagando, às vezes, doído, né? A mentoria. Marlon, fazem muitos sacrifícios. Hoje a gente tem uma colaboradora no Ponto Júris, foi aprovada no concurso da PMDF. Ela começou com mentoria individual com o Gutenberg, antes de eu entrar no Ponto Júris. Ela foi fazer a reunião individual com o Gutenberg e ela falou... O Gutenberg falou, olha, você vai estudar por meio do seu computador, você vai pegar o seu computador, você vai fazer isso, foi orientando ela. Ela falou, mas eu não tenho computador. Dele, sério? Você não tem computador? Tipo assim, como é que você está pagando a mentoria se você não tem nenhum computador para estudar? Sabe o que ela disse? O meu avô disse que me daria um presente. Ou o computador ou a mentoria. Eu optei pela mentoria. E é por isso que eu estou aqui agora. Então, a gente não sabe. Essa história a gente sabe porque ela falou para o Gutenberg. Mas a gente não sabe o sacrifício que o aluno está fazendo para entrar na sua mentoria. O quanto que ele confiou, o quanto que ele se dedicou para poder estar ali naquela hora. Então, dê valor a isso. Privilegie o tempo do aluno em detrimento do seu próprio. Não é à toa que eu falo assim, que às vezes eu sacrifico o tempo da minha família em prol dos meus alunos. É porque eu sei o quanto os meus alunos se dedicaram para poder estar ali naquele momento. O quantos sacrifícios eles fizeram. Então, amem os seus alunos no sentido de entregar a eles o seu tempo, de entregar a eles todas as ferramentas que você tem. E o sucesso advém disso, dessa dedicação que você entrega para os seus alunos. Porque, Marlon, aluno não é bicho bobo. Muito pelo contrário, é o mais esperto. E essa questão dele perceber quem você é para ele, da entrega que você tem para ele, isso daí é algo que ele percebe, ele vira seu fã, ele confia em você cada vez mais. E se ele confia mais em você, você consegue ajudá-lo cada vez mais. Caraca, sensacional. Sensacional. Esse podcast foi uma aula, né? Nossa, gostei demais. E, Érico, toda semana a gente traz o convidado, a gente tem uma cultura de dar um presente para essa pessoa como uma forma de reconhecimento e agradecimento pela disponibilidade do seu tempo de estar aqui com a gente. E a gente tem um presente meio que padrão, assim, né? Uma xícara, uma garrafinha e tal. Só que eu falei, pô, o Érico já tem isso, cara. Já vamos fazer uma coisa diferente para ele, porque o Érico já recebeu placa da Tutor, ele já ganhou presente e tal. Falei, cara, eu quero uma coisa bem personalizada que eu acho que ele vai gostar. Poxa. Vou comprar uma camiseta isso, top cara. pra Nossa ele, Senhora. que eu tenho certeza que ele vai gostar muito. Pode abrir, Não vou nem fazer, aí, assim, fazer propaganda da loja, pessoal, mas essa loja aqui é diferenciada. boa, Quem é de muito Brasília boa. conhece. Olha aí. Que isso, cara. Que honra. Já é pra usar hoje no evento. No evento. Cara, obrigado. Obrigado pelo presente. Obrigado pela linda camisa. Olha que camisa legal. Com certeza vou usar muito. Agradeço demais o carinho, Marlon. Não só, obviamente, pelo presente aqui, que eu fiquei muito feliz com ele, mas pelo carinho que a gente sempre sentiu aqui na Tutory.
o carinho que você tem pelo Ponto Juris, né? A disponibilidade do seu tempo. Você é um cara que a hora que a gente precisa ligar, que a gente precisa conversar com você, e isso eu acredito que seja com todos os mentores, você é um cara que está ali disponível para ajudar, disponível para resolver problemas, disponível para orientar em relação ao trabalho da mentoria, você que é um cara que tem muita experiência nesse ramo. Então assim, cara, eu quero te agradecer aqui não só em nome do Ponto Juris, mas em meu nome também, pelo amigo que você é, pela dedicação, pela tutoria que a gente vê aqui o crescimento e nos ajudando como mentor cada vez mais, as ferramentas que vocês estão entregando. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar por todo o trabalho seu, do Caio, da equipe aqui da Tutory. Então, meus parabéns, obrigado pelo convite e, claro, estou sempre à disposição. O que a Tutory precisar pode contar comigo. Tamo junto, meu cara. Valeu, obrigado demais. Pessoal, e você que nos acompanhou até o final, não deixa de curtir, de compartilhar esse conteúdo com todos os alunos que você conhece, seus amigos que estão se preparando para concurso público. Não deixe de divulgar, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque nós teremos vários convidados. Semana que vem a gente vai ter uma figuraça aqui que, cara, vai entregar muito conteúdo para vocês. Toda semana, na verdade, a gente está aqui. Então, não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho também, porque aí você vai ser notificado quando esse conteúdo do Érico, por exemplo, que está sendo gravado hoje, vai ser disponibilizado. Então, não deixe de assistir, não deixe de compartilhar. E é isso. Todas as terças e quintas a gente tem lives com a nossa equipe, comigo, falando sobre mentoria, falando sobre concurso público, falando sobre o futuro da educação. Eu tenho certeza que a Tutory se tornou de fato um ecossistema que tem transformado a vida de alunos e mentores no Brasil inteiro. E é isso. Não deixe de participar. Segue a gente lá no Instagram. Segue o Érico lá, que eu tenho certeza que agora ele vai voltar com tudo nas redes sociais. Não vai deixar de postar mais, vai estar ativo muito lá. Muito conteúdo, pode muito conteúdo legal. E é isso, pessoal. Pessoal, abraço, até o nosso próximo podcast. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.